Tô, fala. Oh, mano, Fala, PJ. o que são para ti as palavras? As palavras são breves pensamentos escritos, simples desabafos quando estamos aflitos. As palavras são memórias de algo já passado e também de momentos de um presente enganado. Por vezes a chama de um incêndio em extinção, quando nos cai uma leve chuva no coração. Chuva de palavras pesadas cheias de sentimento, chuva doce nos acalma. No momento são expressões de raiva, ódio ou amor. Serão sentimentos ou junção de letras sem valor. Palavras, um puro diamante ou cristal, frágeis e fortes de valor tão igual. Simples trocos gastos sem sequer fundamento, sílabas debitadas nesse preciso momento, prontas para servir o bem e o mal. Palavras divinas de julgamento infernal, presente, passado, futuro em qualquer medida, tempo e espaço desta ação que é a vida. Palavras de um afeto, de uma situação. Há palavras que doem mais que um punhal no coração. Palavras são fatos que nos dão força para viver, mas há certas palavras que nos fazem sofrer. Podem ser fortes e até arrepiar, magoar alguém quando falamos sem pensar. Palavras são factos que nos dão força para viver, mas há certas palavras que nos fazem sofrer. Podem ser fortes e até arrepiar, magoar alguém quando falamos sem pensar. Uma palavra maldita, um silêncio, um olhar, algo que sem querer ouvimos e acaba por nos abalar. Ou então uma palavra que nos faz sorrir, que nos levanta, dá coragem e diz como agir. Algo que queremos dizer e não conseguimos, mas por vezes através de uma palavra nos unimos. Ódio, raiva, amor ou traição, são tudo sentimentos através de uma só expressão. Uma palavra pode ser algo infernal, algo que te dizem mexe com o teu lado sentimental. E esse sentimento, será que existe? Ou só acreditas porque uma simples palavra ouviste? Palavra que te dizem mas não estás habituado, até um simples não pode deixar-te magoado. Palavras que existem mas não passam de uma treta, mas se elas não existissem não escrevia esta letra. Palavras são fatos que nos dão força para viver, mas há certas palavras que nos fazem sofrer. Podem ser fortes e até arrepiar, magoar alguém quando falamos sem pensar. Palavras são fatos que nos dão força para viver, mas há certas palavras que nos fazem sofrer. Podem ser fortes e até arrepiar, magoar alguém quando falamos sem pensar. Palavras, o exterior de um pensamento, deixas fluir, mostra o que tens cá por dentro. Difíceis decisões por vezes tens de tomar, mas não te preocupes, elas vão te ajudar. Olhar, gesto, uma difícil decisão. Acredita, é isso que muitas das palavras são. Verbos, adjetivos cheios de significados, escolhas que nos atingem e deixam magoados. Simples gestos no meio de uma confusão, palavras fortes que nos despertam emoção. Argumentos utilizados sem sequer restrições, elaboradas, destrutivas, completas conjugações. Mágoa, paixão, misto de sentimentos, ilustre junção de tantos elementos. É esse o grande significado das palavras, nada mais que nossas fiéis e eternas escravas. Palavras são fatos que nos dão força para viver, mas há certas palavras que nos fazem sofrer. Podem ser fortes e até arrepiar, magoar alguém quando falamos sem pensar. Palavras são fatos que nos dão força para viver, mas há certas palavras que nos fazem sofrer. Podem ser fortes e até arrepiar, magoar alguém quando falamos sem pensar. Então PJ, já sabes o que são as palavras? Para nós já, e para os outros o que serão? ML Produções, UND, Unidos.